aliás, ainda falando sobre Anderson Torres, o que se tem dito é que está sendo dado como certo, inclusive, a expulsão do ex-ministro da Defesa, do ex-ministro da Justiça, perdão, da Polícia Federal. Um ponto que vem sendo questionado por parlamentares que, somando com a operação recente que cumpriu mandados de busca na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, querem trazer de volta a discussão sobre a CPI do abuso de autoridade. Vamos conversar com a Berenice Leite, porque ela tem mais detalhes desse assunto. Oi, Berenice, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Piotr. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, essa questão do abuso de autoridade voltou a ser discutido aqui no Parlamento. Primeiro, em função daquela operação, aquela busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, devido ter sido veiculado aí nas emissoras, na imprensa, de que já é dado como certo a exoneração de Anderson Torres, já que ele é policial federal de carreira, e também o corte automaticamente, consequentemente, do seu salário. Eu conversei com alguns parlamentares ainda nesta segunda-feira que me disseram o seguinte: o que foi aberto até o momento é um processo administrativo e que se a polícia, a diretoria da Polícia Federal já dá isso como certo, que eles não estão respeitando ainda o trâmite das investigações, o que eles chamam aí do antecipação do julgamento, e que isso não pode acontecer, Enquadra, inclusive, de acordo com o deputado Sanderson, que é policial federal, está afastado em virtude do seu mandato aqui na Câmara, enquadra-se na nova lei de abuso à autoridade, que impõe 45 tipos de condutas abusivas, e aí entraria a violação dos direitos e garantias assegurados ao exercício do profissional, justamente para coibir abusos praticados por administradores públicos. E ainda na semana passada também ventilou-se nos veículos de comunicação a possibilidade de abertura da CPI de abuso da autoridade, conhecida também como a CPI da Lava Toga. No ano passado, a gente lembra que o autor desse requerimento é o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, e ele chegou a recolher ele teve a quantidade de assinaturas necessária, porém, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não haveria tempo hábil para instalar esta CPI. Mas o que eles comentam é que, na verdade, eles têm ciência, principalmente a oposição, de que já existem 5 CPIs na fila, onde os requerimentos foram lidos, e eles acreditam que não é o momento, Até existe uma mobilização, faltam 35 assinaturas, mas a CPI da Lava Toga, ela mira especificamente o Tribunal Superior Eleitoral e também decisões do Supremo Tribunal Federal que acabam intervindo, até mesmo deslegitimando projetos de lei que são aprovados aqui no Congresso Nacional. Mas, então, só para a gente esclarecer esse assunto, não existe no momento essa mobilização de CPI da Lava Toga, mas existe uma preocupação, sim, com essa questão do abuso de autoridade e de notícias que já são dadas como certas, sem respeitar aí a presunção da inocência. A gente segue acompanhando e qualquer atualização eu volto a te acionar. Piotr. Muito obrigado, portanto, a Berenice com informações. Vamos só tentar calcular rapidamente. Imagina só, o comando da Polícia Federal, que é que é simplesmente expulsar o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi preso. Ele estava em viagem no dia do 8 de janeiro, fora do país, veio. Eu não vou falar aqui sobre o processo porque está em sigilo e eu não tenho acesso. Aliás, tampouco tenho os advogados, pelo que o Bruno nos trouxe informação. Mas o processo ainda está andando, ele não foi julgado, ele está sendo ouvido ainda. Há uma determinação, na verdade, um entendimento da Procuradoria-Geral da República para que Anderson Torres seja solto e, obviamente, tenha outro tipo de medida cautelar, mas não exatamente a privação de liberdade, que é a prisão onde ele se encontra nesse momento. E aí a Polícia Federal, nesse momento, está querendo expulsar um membro da corporação, sendo que o processo ainda está em andamento. A isso dá-se o nome de pré-julgamento ou perseguição ideológica, o que é muito pior ainda, 4 horas e 17 minutos. Mas ainda está se discutindo essa possibilidade de se expulsar. Nem deveria estar sendo discutida pela lógica do devido processo legal, inclusive administrativo ali, das sanções que ele pode sofrer se por acaso vier a ser condenado pela justiça. Mas se vier a ser condenado, tem um processo inteiro ainda para ser caminhado. São para ser, digamos, entendido, compreendido e, obviamente, julgado.